Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenvolvimento de jogos com Unity. Eu me chamo Everton e no vídeo de hoje vamos ver como fazer um menu simples de pause na Unity, com botão para sair do pause, como ativar e desativar o pause via teclado, também como sair da aplicação por esse menu de pause. Agora que o projeto já é inicializado e configurado, a gente pode importar os pacotes que vão ser utilizados. No caso, eu vou usar esse pacote YPack do site do Kenney. Eu vou deixar o link na descrição para vocês baixarem. Depois de extraído o pacote, vocês podem pegar ele e arrastar para dentro da nossa pasta Assets, que está dentro da Unity. Com isso, a Unity vai fazer essa importação. A gente pode ir na pasta PNG, selecionar um dos arquivos e dar Ctrl A para selecionar todos. Com todos selecionados, a gente vai em Texture Type, muda para Sprite 2D UI, em Filter Mode a gente muda para Point No Filter e aplica essas configurações. Agora a gente já pode adicionar o Canvas na nossa hierarquia, configura o Canvas Scale dele para Scale with Screen Size, muda o Reference Resolution para 1920 para 1080 e o Match para 0.5. Agora a gente já pode adicionar um painel, para isso eu vou adicionar um image e a âncora dele setar para tamanho inteiro da tela. Então segura o Shift ou Alt e pressiona esse botão. Vou alterar a cor de fundo da imagem para um preto com alfa reduzido e mudar também esse background do mundo. Então para isso eu seleciono a câmera e vou em Background Type, mudo para Solid Color e pego a cor e mudo para um alaranjado, que é para poder contrastar melhor com o azul dos botões que vão ser inseridos. Agora no nosso image na hierarquia eu vou mudar para CTN Pause, que é para representar o container do pause, e vou remover essa imagem, porque ele só vai conter os elementos que são relevantes ao pause. Então para isso eu vou adicionar a imagem e essa sim é o background. Então eu vou chamar de img background e botar a mesma configuração que eu tinha feito. Então é uma cor preta com alfa reduzido. E agora eu vou adicionar um texto em TextMesh Pro e importar o asset do TextMesh Pro. Ancorar ele na parte de cima da tela e colocar o tamanho de 300. E chamar o texto de pausa menu. Mudar a fonte para 72 para ficar grande o suficiente. E o alinhamento deixar verticalmente e horizontalmente centralizado. Agora a gente precisa fazer a configuração das fontes que vieram no pacote para ser aceito no TextMesh Pro. Então para isso a gente vai em Create, TextMesh Pro e o Font Asset. Eu vou renomear o texto para LBL Title, mudar a fonte para essa que tem o Team no final do nome. Agora adicionar um button do tipo TextMesh Pro e chamar de BTN Resume. Configurar o sprite dele para esse botão 0 do azul e mudar o sprite swap na transição e mudar os efeitos. O highlight, o pressed vão ser o 1 e o 2 e os outros dois que eu selected e disabled eu vou continuar com o botão 0. Vou expandir o botão e o texto dentro eu vou chamar de TXT Button e renomear para resume no texto dele. Deixar uma fonte branca para poder ser destacada e mudar para que não tenha um team escrito no final da fonte. Mudar o tamanho para 320 por 60. Vou duplicar o botão, chamar de BTN Quit e mudar o texto para Quit. Agora eu vou posicionar os dois. O BTN Resume eu vou jogar para 30 na posição Y. E o botão Quit eu vou colocar menos 60 na posição Y. Depois dessa configuração visual, a gente já pode partir para a parte de programação. Então, com isso, eu vou criar uma pasta chamada Scripts e dentro dela eu vou criar um script chamado UI Controller. Aí vamos começar a programar os botões. No caso, eu vou começar pelo mais simples, que é o Quit. Para fazer a lógica de sair do jogo, a gente pode usar esse método application.quit e caso a gente esteja rodando no editor da Unity, a gente pode usar esse editor application.exitPlayMode. Os dois têm o mesmo objetivo de sair da aplicação. Agora, com o script já carregado, a gente vai em Canvas e adiciona o script arrastando ele para a área de componentes e no botão Quit a gente adiciona um evento de clique.
e passa como referência o próprio Canvas e busca pelo btn quit dentro do script Y-Controller. Agora, quando a gente aperta no botão quit, ele já para a execução do programa, exatamente por causa do método que é o exit play mode. Pulando um pouco a parte de escrita do script, aqui a gente já pode ver como é que é essa configuração do script para usar o painel de pause. Para isso eu faço uma referência do pause menu em forma de GameObject e um booleano para dizer quando o menu está pausado ou não. E no método update do script Y-Controller, tem um if verificando se a pessoa apertou ESC no teclado. Assim que ela aperta o ESC, se o jogo está pausado, então ele faz o contrário, então ele esconde o menu de pause. Então no caso ele joga o valor para false no pause e também desabilita o pause menu. Aí quando o pause está desabilitado, então significa que ele vai mostrar o pause na próxima. Então ele joga o pause para true e habilita o pause menu também. E como a gente quer garantir que o jogo começa despausado, então no start do script a gente já põe hide pause menu. A gente precisa adicionar agora o pause menu na referência. Então seleciono o Canvas e passo o ctn pause para a referência do pause menu. Aí com o jogo rolando a gente já consegue testar o botão de ESC. Então pressionando ele várias vezes o menu aparece e desaparece. Com isso a gente já pode programar o botão de sair do pause, que é o btn resume. Para isso ele só invoca o de esconder o menu de pause. É a mesma função, então só vou chamar o mesmo método. Para adicionar o evento no botão, a gente seleciona o btn resume lá na nossa hierarquia e na parte de onClick a gente adiciona um evento, arrasta o canvas para ele e adiciona o btn resume nas funções. Agora já dá para ver que quando eu pressiono no resume, ele já sai do menu de pause, da mesma forma como ele sairia usando o botão de ESC. Para ter um efeito de pause real no jogo, a gente precisa usar esse método time.timescale e modificar ele para 0 quando o menu de pause é mostrado e modificar para 1, que é o valor padrão, quando ele é escondido. Assim a gente faz com que o movimento dos objetos em cena possam parar e voltar ao normal, conforme acontece na maioria dos jogos. Para a gente ver esse efeito acontecendo, eu vou criar alguns objetos na cena e deixá-los em movimento, usando tanto o transform.position quanto o rigid body, que é a física da Unity, para a gente ver se as duas maneiras vão funcionar com time.timescale. Aqui a gente pode ver um comparativo dos dois scripts, um executa no update direto no transform.position, o outro muda a posição do objeto conforme a velocidade do rigid body dele. Então são duas maneiras diferentes de manipular a movimentação de um objeto e a gente vai verificar se dessas duas formas o time.timescale funciona. Vou fazer algumas configurações no projeto para adicionar 2 cubos e deixar eles movimentando com esses 2 scripts diferentes. Agora com o jogo rodando e apertando o ESC a gente vê que eles conseguem parar os objetos. O cubo azul usa a manipulação diretamente no transform.position, enquanto o vermelho usa a manipulação diretamente no rigid body. Então nesse vídeo a gente pôde ver como importar um pacote externo, como fazer a configuração dele, como configurar a UI adicionando os componentes dela como botões e texto e imagem de fundo. A gente aprendeu a lógica para configurar o menu de pause, como mostrá-lo, como escondê-lo e como parar o movimento de objetos na cena via script. E como fazer com que um botão da UI chame um método no nosso script. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe seus comentários e sugestões para próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!